Boa noite. Nós do PET estamos aqui para entrevistar a professora Ana Lúcia Silva Souza. E o PET é o Programa de Educação Tutorial, e este ano nós estamos na 12ª Semana de Letras e temos a honra de receber a professora Ana Lúcia, uma pesquisadora que pesquisa os letramentos de resistência principalmente. E para a Revista Areia, nós todos os anos, na Semana de Letras, entrevistamos alguns professores convidados para a semana. E este ano temos a professora Ana Lúcia, e o meu nome é Natália, né? E sou do PET já há 4 anos, e que bom que estamos aqui, professora. Que bom, que ótimo. E no seu livro, né, Letramento e Resistência, a senhora traz algumas reflexões, né, sobre o movimento cultural hip-hop como agência de letramento. E diante disso, como a senhora vislumbra as contribuições, mesmo diante das dificuldades e da conjuntura política atual, dessas práticas na sociedade atual? Bom, primeiramente agradeço o convite, né? Já é o 3º dia que eu estou aqui com vocês, aprendendo, fazendo a minha estreia aqui em Maceió. Eu hoje trabalho na Universidade Federal da Bahia, né? Eu tenho a formação em Ciências Políticas Sociais e Linguística, e tenho assim, muito orgulho de ter, em algum momento da minha vida, pensado no hip-hop como uma agência de letramento. Então, na Universidade Federal da Bahia, o meu grupo de pesquisa trabalha com esses letramentos vernaculares e cada vez mais é possível perceber a potência desses usos de linguagem que são para essas pessoas um sinônimo de vida, né? Então, nesse momento em que, de alguma forma, esse silenciamento, essa tentativa de silenciamento, de cerceamento, está colocada, né, para a nossa jovem democracia, são esses movimentos que vão trazer para nós novos ares. Né? São esses movimentos que vão dizer de que forma esses grupamentos socialmente minorizados e as periferias têm conseguido, ao longo dos tempos, respostas para essas interdições. Então, de uma certa forma, é óbvio que, nesse momento, a gente tem agravamentos de ordem social, econômica e política, mas não é novidade, né? Historicamente, nós conhecemos as respostas desses grupos diante das dificuldades. Então, se a gente for pensar letramento de resistência, que é pensar para além da resistência como essa proximidade da gente dialogar com a física, é algo que resiste, né? Esses grupos, quilombos, grupos de capoeira, a imprensa negra, os clubes negros, as escolas de samba, os grupamentos todos, né, que sempre foram colocados à margem, esses grupos sempre encontraram, né, formas de pensar a cultura, de pensar aspectos sociais como estratégias políticas de resistência. E resistência, nesse sentido, é pensar não só essas respostas para dentro dos grupos, mas para fora dos grupos. Né? Então, hoje à tarde, nós vimos, por exemplo, os jovens poetas que estão dentro dos coletivos fazendo da poesia, que era dentro dos livros, da poesia chamada canônica, né, uma forma de se comunicar com as pessoas, ao se comunicar com as pessoas, refletir sobre a sua própria condição, né, como jovens e como pensadoras, e pensar como eles podem atuar dentro dos espaços escolares, fazendo com que outras pessoas falem, né, tragam a sua voz para o mundo, para os diferentes coletivos. Então, nesse momento, grandes gestos como falar, né, produzir discursos entendidos como prática social, como ação, é fundamental. Nós nos constituímos pela linguagem. Então, nós temos agora que nos constituir como sujeitos de luta, né? E uma luta política. E acreditar que essas pequenas revoluções cotidianas, né, elas têm um efeito no macro. Né? E como é bom, professora, ter esses espaços para discussão, para refletir sobre
essas práticas de letramento na nossa sociedade atual, que é, às vezes, não observada, não é vista, fica realmente à margem da sociedade. Exatamente. E se esses próprios grupos, que na realidade esses grupos são a maioria da população brasileira, né? Se a gente não conseguir dizer de nós, das nossas histórias, e pensando nesses letramentos dos mais simples e cotidianos, como ouvir a história da minha avó, ouvir a história da minha família, e entender que isso me constitui, e isso te sustenta nos diferentes espaços, o espaço escolar, em todas as etapas, até chegar ao ensino superior, você pensar um trabalho que a gente precisa ganhar, né, o nosso pão de cada dia, mas não necessariamente negando as suas identidades, muito pelo contrário, trazendo essas identidades como linha de frente, até para sustentar algumas coisas que não sejam tão interessantes, isso é fundamental. E só esses grupos poderão falar por eles. O grande salto é como nós podemos, né, nós vamos conseguir entender essas ações no micro, também na hora de votar, na hora de eleger os nossos representantes, as nossas representantes, o que já começa a acontecer, até com novos modelos de levar, por exemplo, as ações dentro da política. Então a gente tem as mulheres, por exemplo, trabalhando com as gabinetonas, não é? As mulheres lésbicas, dizendo, olha, nós vamos construir uma forma de trabalhar em conjunto. Então, pensando as pautas, né? Pensando até mesmo a verba, a gestão de verba, pensando as estruturas dos gabinetes, que não são gabinetes separados, mas gabinetes onde as pessoas podem se ver, se conversar. Então, nesse momento de tensão, né, nós vamos encontrar esses espaços também de vida, né? São espaços de vida. Muito obrigada, professora. Olá a todos, meu nome é Rafael Lobo, eu sou integrante do PET e topo no PET há 2 anos e aqui a nossa entrevista com a professora Ana Lúcia, do letramento e resistência. Obrigado, professora. Eu queria saber da senhora, porque em alguns artigos a senhora diz que os termos usados para se referir à cultura negra estão ganhando novos significados. Então, a partir dessas mudanças, dessas diversas culturas, e de que forma a senhora consegue enxergar que essa ressignificação está tendo essas mudanças, essa importância, e como ela pode ser aplicada dentro do ambiente escolar? A gente pode pensar que são vários termos, assim, modos de dizer que estão sendo recolocados, né? Um deles é a própria palavra negro, né? Há um tempo atrás, um número menor de pessoas conseguia se dizer negra. E a partir do momento em que novas formas de militância, de atuação dos movimentos negros começaram a ganhar corpo, né, ganhar mais escala, vamos assim dizer, e também a partir do momento em que as discussões sobre ações afirmativas, principalmente na forma de cotas, elas foram ganhando outras dimensões e também se tornando políticas públicas nesse país. Também a partir do momento do sancionamento da Lei 10.639 e da 11.645, ambas, né, que modificaram a LDB no artigo 26A, no 26A falando de história e cultura afro-brasileira e depois história e cultura indígena, e também instituindo o Dia Nacional da Consciência Negra, né? Toda essa movimentação fez com que as pessoas fossem entendendo a importância de considerar a sua cultura como uma cultura que construiu esse país, juntamente com outras culturas, mas em patamares diferenciados, né? Na hierarquia sempre
colocada abaixo, né, em termos de possibilidade de usufruir os direitos. Então, de um tempo para cá, as pessoas elas colocam, não sem tensão ainda, não totalmente sem dores, mas com muito mais força, a palavra negro em evidência. E coloca, por exemplo, nos seus cabelos crespos, né? Então você não precisa subir no banquinho e fazer discurso para dizer que você é uma pessoa negra, mas você assume o seu cabelo, você assume a sua cultura não de um lugar de folclorização, né? Mas de um lugar de cultura como vida, como política, como resistência. E pensando essa cultura não só no dia 20 de novembro, mas pensando na cultura e a forma, né, de ser no currículo, nas relações cotidianas, tudo isso vai fazendo com que as pessoas tenham mais coragem para enfrentar o desafio de se dizer negro numa sociedade ainda racista, né? E se dizer negro, negra, com todas as outras questões que estão à volta, né? Que a gente hoje chama de interseccionalidade. Então você está discutindo questões de gênero, questões de raça, questões de regionalidade, etária, várias outras questões. Então a gente hoje tem menos medo de falar a palavra negro, com toda a carga que ela tem. E isso se reflete nos números. O IBGE já coloca, né, entre pardos e pretos, né, a junção dessa categoria na categoria negra. Isso é uma implicação extremamente importante, porque muitas vezes as pessoas perguntam, mas por que interessa juntar esses dois grupos na categoria negra? Porque isso significa a gente entender como esses corpos circulam na sociedade. Então, hoje a gente tem muito mais explícito para nós quem são os jovens que morrem violentamente no Brasil, né? Quem são as mulheres que têm menos ou um pior atendimento na saúde. Isso não é só uma constatação, é pensar ações que possam reverter. E se engana quem acha que essa nova forma de ver não está no cotidiano. As mulheres hoje sabem que elas têm que ir para o médico com muito mais força e falando muito mais alto, não é? Então, aí é que está a questão da linguagem. Eu acho extremamente importante quando a gente verbaliza, né? Quando você traz, como a professora Lúcia de Fátima, esse enunciado concreto, você dizer eu sou negro, não é só uma questão de um adjetivo, nem de substantivo, né? É uma questão de ser negro no Brasil. Isso é muito forte. E é interessante quando a pessoa consegue dizer eu sou negro na hora de fazer, por exemplo, a matrícula na universidade. Não é isso? Então, quem vai se dizer negro? Nós temos que cada vez mais nos dizer negros para concorrer, né, às vagas reservadas, para que pessoas brancas não queiram se dizer negras. Isso é extremamente importante, não é? Então, se dizer negro significa mais uma luta para ocupar espaços que hoje, de alguma forma, né, as políticas públicas, fruto de lutas históricas, destinam esses lugares, essas vagas para. E também entender e gostar da cultura negra, né? Gostar da forma de dizer, da forma de usar os cabelos, da forma de usar as cores, da forma de fazer guerra, que é com alegria. A nossa guerra é feita com alegria, não é? Com a música, com a dança, com a comida, com a celebração. Eu acho que é entender que uma semana de letras tem que ser feita em diálogo com o hip hop, por exemplo, não é? Em diálogo com os jovens poetas de Buzu. E o que isso tem a ver com a escola, com a educação? A gente vai começar a entender que isso é literatura.
ponto. E que, portanto, a gente tem que mudar currículo, e que, portanto, a gente tem que mudar os livros didáticos, e que, portanto, a gente tem que chegar na sala de aula e pensar, antes de começar a dizer o que vai ser da aula, eu vou perguntar quem é você que está na minha sala de aula. Regra número 1 para o primeiro dia de aula letivo, né? Se eu quero fazer um bom ano para mim, para as pessoas que estão ali, é descobrir como as pessoas se nomeiam em sala de aula. Isso é fundamental. E agora uma outra pergunta. Eu queria saber da senhora o porquê das pessoas terem tanto medo, e eu digo isso à academia, ter tanto medo do movimento hip hop em si enquanto força. Porque a gente pensa, quando o livro dos Racionais saiu, Sobreviver no Inferno virou um livro e foi aceito como, se não me engano, na USP, era uma das bibliografias para serem lidas. Algumas pessoas, principalmente, reclamaram, xingaram, disseram que o livro não podia entrar como bibliografia, uma literatura em si. Então eu queria saber da senhora como a senhora consegue enxergar e por que vem esse medo do hip hop, esse medo dessa força do hip hop. A obra dos Racionais, né, ela entra na Unicamp a partir do ano que vem. E aí significa você pensar que se ela está no vestibular, um dos vestibulares mais elitistas do país, as pessoas que confiam, né, as escolas, enfim, que confiam que as pessoas podem concorrer àquele vestibular, vão ter que trabalhar essa obra dentro da escola. Isso aí é forte, porque significa um deslocamento em relação ao que se considera como literatura. E a entrada de Racionais no vestibular, que também é fruto de reivindicações e de grupos que atuam, né, nesses setores de vestibular, professores, professoras, enfim, a entrada de Racionais significa não só a entrada de Racionais, mas significa também o resultado de uma luta histórica dos movimentos negros que há 500 anos faz essa história de reivindicações e de querer que a sua cultura esteja nesses espaços. Então, antes de Racionais, vem Carolina Maria de Jesus, por exemplo. Vem Cadernos Negros na Bahia, não é? E vem não no lugar daquela obra que vem só um trechinho, fragmento no livro didático, não é? Mas vem como uma obra a estar dentro do vestibular, do Enem, enfim. Isso significa disputar a ideia do que é literatura. E disputar na área de crítica literária, por exemplo, as chaves de leitura dessa literatura, que são outras chaves. E aí como é que fica, né? Fica que a gente vai ter que estudar de novo, né? Como é que eu faço, como é que eu penso o eu lírico no neurodrama dos Racionais? Aquele eu lírico único, enfim, a gente tem que pensar uma outra possibilidade de pensar a literatura. E aí nós vamos dialogar com pesquisadores que têm outra leitura de mundo, não é? Com o pessoal de crítica literária, Conceição Evaristo, que é crítica literária, Lívia Natália, que está na área de teoria literária, não crítica literária, teoria literária. Nós vamos pensar Fernanda Felisberto, nós vamos pensar Henrique Freitas, e não por acaso, grande parte desses pesquisadores que hoje repensam as teorias sobre literatura são jovens pesquisadores, pesquisadoras negras e negros. Como assim? Não é? Então, quem é que é capaz de fazer essa análise? Ou pessoas negras que de dentro vêm pensar nessa literatura, ou pessoas dispostas a. Temos vários outros nomes, mas aí nesse caso, já que a gente está num campo de tensão e de disputas, né, por epistemes e para onde ver o mundo, eu prefiro citar as pessoas com as quais eu tenho conversado ultimamente. E a outra coisa também muito interessante como é que a gente separa literatura de língua? Né? Quem é que separou?
como é que a gente junta? Então, eu acho que quando a gente também pode repensar letramentos, né? Pensar o lugar da oralidade, o lugar da performance, a gente vai dar espaço não só para racionais, mas para os poetas de Buzu, como se diz em Salvador. É literatura? Não é? A gente pode pensar grafite como escrita? O picho como escrita? Então, eu acho que são necessidades de olhar, né, as teorias. E a gente precisa ter coragem para isso. Obrigado, professora. Foi um momento muito especial. Que bom. Eu agradeço a sua vinda para trazer novos áreas de discussão, conversando com outras pessoas. A sua vinda trouxe novos pensamentos de pesquisa para a nossa universidade. Foi um prazer conhecer a pessoa. E eu quero dizer que ter feito essa... Eu defendi esse doutorado há 10 anos, né? Me fez uma pesquisadora melhor. E eu aprendi isso muito com o universo hip hop, em especial meu grupo de pesquisa, mas também outros, que me disseram: você vai fazer pesquisa para quê? O que você quer com essa sua pesquisa? Ela vai ficar parada numa biblioteca, ninguém vai ler? O que você vai fazer com essa pesquisa? Então, a partir daí também, eu comecei a pensar mais, não só meus compromissos, né, com a etnografia e com a agenda de linguística aplicada, mas também com os sujeitos de pesquisa. Então, eu aprendi muito com o movimento hip hop. Agora eu estou estudando. Estudando não, estou sendo parceira, estou mais aprendendo que estudando com os grupos de saraus e também o Islã. E quando eu tenho, às vezes, meio que uma preguiça de continuar um estudo, eu vou para as rodas de poema e saio de lá bastante fortalecida, né? Então é isso. As rodas de poema de Islã têm sido para mim também minha biblioteca, minha grande biblioteca. Obrigada, viu? Pelo convite. Me chamem mais vezes. Com certeza. Obrigado. Boa noite, meu nome é Thalita. Eu entrei recentemente no PET e durante a 12ª semana de letras nós estamos entrevistando a professora Ana Lúcia. Boa noite, professora. Boa noite. Atualmente, o debate que acontece aqui na faculdade é essa desmotivação da profissão docente. Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre o que continua sendo um estímulo e uma motivação para que a senhora continue gostando de trabalhar na sua área, como professora. Bom, eu tenho conversado com algumas colegas que algumas pessoas escolheram ser docente, né? Ter essa docência como sacerdote. Não é o meu caso. Eu trabalho desde os 16 anos e várias frentes de trabalho. Desde comércio, indústria, enfim. Mas eu também percebo que sempre nessas áreas teve o lado educativo, né? Então, eu estou na universidade há quase 10 anos e, para mim, ser docente não é só estar dentro da universidade, mas é também pensar esse trânsito entre a universidade e a comunidade. E sempre o que faz sentido é entender que o seu trabalho tem importância para alguém. E para isso a gente precisa menos ter respostas, mas ter mais perguntas e observação. Então, observar, né, como é que o seu trabalho tem sido recebido nas comunidades, dentro da universidade ou fora. E, principalmente, aprender. Né? Então, eu acho que, para mim, né, o que eu mais gosto do meu trabalho é poder aprender com as pessoas com as quais eu estou trabalhando. E são os estudantes. Né? Eu sei que aqui em Maceió, vocês devem ser as melhores alunas, os melhores alunos dos seus professores e das professoras, mas eu tenho os melhores alunos do mundo na Bahia, né, em Salvador. E às vezes quando eu estou muito cansada, desanimada para ir para a aula, eu sei que o meu trabalho, por mais insignificante que alguém queira dizer que ele é, não é. Porque se as pessoas estão lá à noite,
cansada depois de um dia de trabalho, ou se elas estão lá muito cedo para assistir uma aula, porque isso faz sentido para elas, né? Então, eu sempre quero me desafiar a olhar para essas pessoas e interagir com elas, né? E agora também eu fico muito feliz que eu vejo meu livro circulando nas escolas, as pessoas recolocando essa discussão sobre o hip hop, e não é só sobre o hip hop, é sobre a musicalidade diaspórica, né? É sobre os trabalhos de comunidade. Tudo isso faz muito sentido. E cada vez mais, eu acho que a sociedade vai ser obrigada a compreender que sem educação a gente não consegue ir adiante, né? Então, acho que de uma forma ou de outra, inclusive a gente vai rever essa posição de quem é docente. Quem é docente não é necessariamente quem tem o diploma, mas é quem se dispõe a fazer essa troca, né? Esse diálogo na produção de conhecimento. Então, é isso. A Sandra também falou sobre o olhar para a comunidade enquanto docente. E outro debate muito atual é que, às vezes, a universidade fica muito isolada e não tem um diálogo eficaz com a comunidade. Então, eu gostaria também que a senhora falasse um pouco sobre como a linguística aplicada pode fortalecer esse diálogo entre universidade e comunidade. Eu acho que quando a linguística aplicada olha melhor para a agenda política dela, eu acho que um dos pontos principais é que a linguística aplicada é aplicada. Então, nós trabalhamos com corpos que têm corpo, que têm vida, que têm emoção. E também é um aprendizado, né? Eu creio que hoje, qualquer comunidade, qualquer grupo não quer mais ser chamado de objeto de pesquisa, quer ser sujeito de pesquisa e co-participante de pesquisa. Então, a linguística aplicada, eu acho que na sua totalidade também está aprendendo a ouvir a comunidade e entendendo que a comunidade hoje, que os grupos que antes não estavam dentro da universidade, hoje estão, e traz para as pesquisadoras e para os pesquisadores temas que antes não estavam colocados na pauta. Então, eu creio que ouvir, sempre é isso, ouvir. Quais são as questões importantes para a pesquisa? Nem sempre é o pesquisador que diz, mas é a comunidade que diz, né? E a outra coisa é a negociação entre os grupos. Uma pesquisa, ela, epistemologicamente falando, né, por si só, a produção de novos conhecimentos já é uma movimentação. Mas quando a gente pode ter tanto os sujeitos de pesquisa quanto as pessoas que fazem pesquisa dizendo desse processo, eu acho que isso é um sinal de que essa pesquisa, né, percorreu um bom caminho de negociação e de diálogo. Eu acho que esse é um desafio e a gente tem que aprender cada vez mais, né? As pessoas não estão para serem pesquisadas, elas querem ser participantes desse processo.